Muitas vezes só lembramos do meio ambiente quando ouvimos os noticiários implorando, que a população cuide dos recursos naturais. O ecoturismo é a atividade que promove, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural através da consciência ambiental, incentivando a conservação da natureza e garantindo o bem-estar das populações envolvidas. E para nos falar mais sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o biólogo Ilson Aparecido Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, Ilson. E para começar, qual é a diferença de turismo e ecoturismo? Bem, nós temos dentro do turismo várias linhas, várias facções. E aí nós temos o turismo, geralmente voltado mais para áreas urbanas, e o ecoturismo voltado para a área natural, que tem alguns atrativos naturais. Qualquer coisa que tenha natureza já é ecoturismo? Já posso meio que classificar como ecoturismo. Porque agora a gente está ouvindo muito, até como eu comecei o programa, está na moda, Tá. É como se estivesse na moda você fazer coisa ao ar livre, você curtir a natureza. Mas, na realidade, você como biólogo, qual é a sua visão do ecoturismo? Para que serve para você, no sentido de passar para a população o ecoturismo? O ecoturismo acho que é um meio que a gente tem para fazer com que a população, as pessoas conheçam um lugar preservado, com a natureza, e ela entre em contato. E a partir do momento que essa pessoa ela conheça esse lugar, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a preservar mais, ela vai querer preservar mais, certo? Porque quando você fala muito, hoje em dia um dos maiores problemas que a natureza enfrenta é o distanciamento da população do meio natural. Porque as pessoas, até no meio urbano, elas Sim. vivem no meio urbano, elas não têm tanta consciência, é isso? Não, é por aí que acontece. Hoje em dia, você pega os adolescentes, a vida urbana é muito intensificada. Então, é a internet, é o shopping, que tem os seus atrativos, que é importante, sim, essa relação entre esses jovens, mas isso faz com que ele tenha um distanciamento da natureza. Essa geração que você está falando é uma geração que está longe da natureza, é Exato. isso? Então, o perigo aí é não valorizar essa natureza que a gente tem, justamente por esse afastamento, por esse distanciamento. Eu acho que sim. Esse é um problema muito sério, certo? Porque como você vai preservar uma coisa que você não conhece? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, a gente só preserva exatamente aquilo que você conhece. Então, quando o adolescente, ou um pai, uma mãe, levam uma criança, um adolescente para um meio natural, e ela tem momentos agradáveis ali, então ela vai olhar aquilo lá com outros olhos. Então, quando você fala de preservação, ela vai lembrar daqueles momentos bons que ela passou, das sensações, dos prazeres que ela passou naquele determinado local. A vista, que muitas vezes tem umas vistas lindíssimas, belas, extremamente preservadas, e com isso traz para ele uma responsabilidade também na preservação. Mas o seu foco é realmente o adolescente, a criança? Você acha, talvez, que justamente são eles que podem preservar esse nosso planeta? Eu acho que é fundamental a gente trabalhar o ecoturismo em todas as linhas, não só as pessoas que já têm uma responsabilidade social e ambiental, mas também os adolescentes e as crianças. Porque é eles que vão ajudar a preservação também no futuro. Então, a gente tem que sempre trabalhar com todas as idades, vamos dizer assim, porque a natureza está aí, de braços abertos, para todas as idades. A gente tem que preservar. Você acha que a natureza está em perigo? Você, como biólogo, você fica preocupado? Muito Quando a gente ouve falar em sustentabilidade, vamos preservar, parece até um script. Todo mundo está falando isso. O que é? Está na moda? Não. A sua opinião, dentro das pesquisas, do estudo que você faz, a gente tem que se preocupar mesmo? Muito. Infelizmente, a importância, inclusive, também de criação das unidades de conservação, que são áreas que são preservadas e protegidas por leis, é fundamental hoje em dia. Se você pega, por exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, são 2 ecossistemas brasileiros que estão extremamente ameaçados de extinção. Eles estão dentro dos hotspots que nós chamamos. São 34 ecossistemas hotspots no mundo que
que são extremamente ameaçados de acabar. O que é ecossistema hotspot? Quando fala assim, quando a gente fala hotspot, são assim, são os biomas, né, vamos dizer assim, são locais que têm poucas áreas preservadas ainda daquele bioma, daquele ecossistema. Porque ele é dividido, é isso? Tem alguns pontos, quer dizer... Então, assim... Não fica tudo junto para a gente preservar? Não, porque o que aconteceu? As cidades foram crescendo, a agricultura foi crescendo e foi destruindo. Então, sobrou poucas áreas, certo? De preservação realmente para a vida animal, para a vegetação, entendeu? Então, o Brasil tem 2 hotspots. 2? 2. Dentro dos 34 do mundo que são ameaçados de extinção, né, pela ação humana, o Brasil tem 2. É o Cerrado brasileiro e a Mata Atlântica. Mas quem que determina isso? Quer dizer, que são esses os 2 hotspots do Brasil? Na verdade, é um estudo mundial. Estudo mundial. E no Brasil tem esses 2, é o Cerrado e a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica que estão extremamente ameaçados de extinção. Assim, que pode acabar daqui mais alguns anos, entendeu? E o que está sendo feito no sentido de conservação? Então, o que está sendo feito é transformação, né? O aumento da área de preservação. Então, assim, tanto o governo estadual quanto o governo nacional, né? Eles estão criando unidades de conservação. Então, unidades de conservação são unidades que você vai utilizar para a preservação da vida animal e vegetal, daquele ecossistema. Então, quando você faz isso, você protege aquilo por lei. Então, você não pode ter invasão, você não pode ter desmatamento, você não pode ter uma série de coisas que você não pode fazer naquele lugar. Existe uma fiscalização bacana, Elson? Isso é um problema sério, certo? É muito problemático porque no estado de São Paulo, vamos dizer assim, os parques, que nós chamamos de parques estaduais, né, ele tem uma infraestrutura boa. Mas a nível federal, nós temos problemas muito sérios, muito sérios mesmo, de falta de funcionário para a fiscalização. Então, já que é assim, quer dizer, dentro da sua visão, né, de arrumar essa história, e de certa forma ter uma colaboração, nem que seja pequena, mas a gente tem que ter essa colaboração. Já que existe esse nicho, essa falta de fiscalização grande, então é mais fácil fiscalizar ou é mais fácil conscientizar a população? Eu acho que quando você começa a levar, né, fazer o ecoturismo, né, você acaba forçando, de modo geral, o governo a fazer a fiscalização. Como assim? Porque quando você faz o ecoturismo, você acaba criando uma certa responsabilidade, né? Por quê? Porque você começa a ter uma cobrança da população. Tá, então aquela área que as pessoas vão, elas passeiam, elas conhecem, existe até uma espécie de proteção dessas pessoas em relação ao local? Não local, mas assim, quanto mais visitação você tem, entendeu? Mais você justifica a importância da preservação, entendeu? E quando você passa um abaixo-assinado, quando você faz algum movimento para que aquela área seja preservada, as pessoas logo, né, vão participar porque ela conhece, ela já teve momentos agradáveis, ela já usufruiu daquela natureza de maneira sustentável. Tá, você, como biólogo, você quis seguir essa área do ecoturismo, por quê? Bem, além disso, eu sou professor também, né, de biologia, e eu senti muito a necessidade e a falta, né, como eu falei para você, do distanciamento da atual geração, né, dos adolescentes, das crianças, do meio ambiente, certo? Então, quando eu criei a empresa, para quê? Para justamente levar, né, e fazer com que eles tenham momentos agradáveis e começar a gerar nele uma responsabilidade, que nós chamamos de responsabilidade ambiental, né? Buscar, quer dizer, fazer com que eles realmente se conscientizem que aquilo é extremamente importante. E o Brasil tem bons lugares, né? Muitos lugares, lindíssimos, né? maravilhosos. O Brasil ainda é muito rico nessa área, né? Muito rico mesmo. Por mais que a gente tente destruir, não dá, é muito grande, não é? É uma área muito grande, com paisagens lindíssimas, entendeu?
com lugares assim que a gente fica de queixo caído. Tanto que se você vê, esse ecoturismo também ele é muito procurado por estrangeiros. Mais? Muitos estrangeiros. Mais estrangeiros do que brasileiros procuram o ecoturismo no Brasil? Não, eu acho que... Nós a estamos gente ainda, bem curiosos. A gente está curiosos também, entendeu? Mas se você pega áreas, por exemplo, como o Amazonas, né? Você tem Amazonas já é mundial, né? Já é mundial. Então você tem uma área, um público muito grande de turismo indo para lá, entendeu? Então você tem muitos lugares no Brasil onde você tem muito mais turismo, não muito mais, mas assim, se você jogar para uma proporção, né? A porcentagem de turismo estrangeiro é muito maior do que brasileiro. Né? Porque hoje em dia as pessoas preferem de repente ir para o Nordeste do que enfrentar de repente um Pantanal, né? Que é lindíssimo também. Mas né? em termos, por exemplo, quando você fala ecoturismo, não é você ir na natureza do caso no Nordeste que você citou? Sim. E no Nordeste, na praia, isso não é ecoturismo. Ecoturismo é ir no meio da floresta. Você pode até ter o ecoturismo também no Nordeste, entendeu? Mas quando você vai, por exemplo, para uma praia que já está ocupada, entendeu? Que você já tem as casas, você já perde já o encanto, já é um turismo, um ecoturismo. Não é ecoturismo isso? Eu não classificaria como um ecoturismo, eu classificaria como um turismo. Tá. Entendeu? Ecoturismo é quando? É área natural, preservada mesmo, entendeu? E aí você tem, dentro dessa área preservada, você tem vários ramos, desde o turismo de aventura, o ecoturismo da aventura, né? O ecoturismo de apreciação, que é quando você vai para olhar uma beleza cênica, o ecoturismo voltado para uma educação, né? Então você pode, o turismo rural, também pode estar classificado como rural. Turismo também. Mas então, quando é ecoturismo, não tem muito a população, não tem gente muito morando, é mais uma coisa natural. Uma coisa mais preservada mesmo, mais natural. Tá, para você ter realmente o contato com as vezes, não ter grandes hotéis, essa estrutura já não é ecoturismo. Não, você pode até ter, certo? Você tem, por exemplo, se você vai para o Itatiaia, né? Você tem hotéis ali perto. Se você vai para Foz do Iguaçu, né? Você tem um hotel dentro daquela unidade de conservação, né? Então, assim, você tem uma comodidade, mas você tem uma coisa mais preservada, entendeu? Uma área mais preservada. Você não tem uma ocupação em massa, né? da população. Então, você não tem aquelas barraquinhas na praia, certo? Isso já é uma invasão. Já acaba sendo uma invasão. Né? Então, se tiver uma barraquinha dentro de um lugar desse, já não é mais. Perde, né? Perde o encanto, né? Você acaba perdendo o encanto. Mas não deixa de ser. Não é? Isso que eu estou querendo dizer. Até para a gente classificar aqui o que é o ecoturismo mesmo. Por isso que, por exemplo, quando você vai, por exemplo, a Porto Seguro, né? Você já pode transformar aquilo como um turismo. Mais turismo do que um ecoturismo. Tá bom. Entendeu? Porque você já tem uma ocupação de massa mesmo, entendeu? Tá certo. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e depois, inclusive, eu vou mostrar aqui um livro que ele tem, você que adora, né? Já sabe o que é ecoturismo, gosta de uma trilha, de realmente explorar alguma coisa. Tem uma dica boa para você, tá? Um instante só. Estamos de volta hoje no Opinião Livre, conversando com o biólogo Ilson Aparecido Rodrigues. E uma coisa importante, né, que muita gente que curte já o ecoturismo gosta de fazer, são as trilhas. Sim. Tem muitas trilhas em São Paulo, porque olha aqui, deixa eu ver. Trilhas de São Paulo, conhecer para conservar. Nesse livrinho aqui, que a gente consegue aonde e tem o que de informação? Esse livrinho você consegue dentro dos parques estaduais de São Paulo, certo? Você compra, é muito baratinho, 5, 10 reais, certo? Em torno de 5 a 10 reais. E é legal porque, assim, quando você abre, ele dá todas as informações da cidade, entendeu? Qual a distância de São Paulo e quais são as trilhas que você tem. Então, você tem trilhas de fácil, porque nós classificamos elas em fácil, médio e difícil, tá? E o livrinho ele mostra quais são as fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis, né? O percurso, quanto tempo demora, né? E é legal que quando você termina de fazer a trilha, você vai no próprio stand lá do parque e eles carimbam. Então você tem um controle assim de quais são as trilhas que você já fez no estado de São Paulo. Então tem vários, tem alguns que são perto aqui, é o caso, por exemplo, do Parque Estadual do Jaraguá. Né? Então você pode ir lá, você pode comprar, você pode fazer a trilha lá e já receber o carimbinho lá também. Eu nunca fiz uma trilha. Então, por exemplo, quando você fala trilha fácil, é o quê?
é aquela que você tem mais, geralmente não tem muita subida, né? Uma trilha que não é muito longa, né? Ela tem uma certa facilidade de você fazer. Então você pode ter uma, todas as pessoas conseguem fazer. Tem uma pessoa mais idosa que não tem um preparo físico muito mais não tem um preparo físico apropriado para fazer uma trilha, por exemplo, mais difícil. Entendeu? A trilha é mais difícil, é mais subida, mais descida? Vai depender mais do no lugar. meio, no caso da floresta, é isso? Não necessariamente, né? Mas no meio da floresta. Mas assim, ela tem um grau de dificuldade. Geralmente você pega realmente áreas de muita subida. Mas Entendeu? tem que ter uma dificulta. preparação? Como é que funciona? Dependendo da trilha que você faz, você tem que ter um mínimo, né? De resistência. Por exemplo, se você pega uma trilha difícil, você vai ter uma dificuldade muito grande em terminar ela, entendeu? Tá. Não que você não vá fazer, só que o que você poderia fazer em 3 horas, você vai fazer em 4. 3 horas andando? Eu tenho trilha que eu faço, a gente começa 1h da tarde e termina 8 horas da noite. Wilson, mas aí como é que funciona? A gente a gente vai andando, a gente vai parando, a gente vai discutindo, a gente vai mostrando, né, o meio ambiente e o pessoal vai numa boa. Mas você, por exemplo, para você ser o monitor de uma trilha dessa, você tem que fazer essa trilha, você tem que estudar, você como biólogo, essa trilha, Sim. parar em cada ponto para ver o que você pode mostrar para os seus alunos. Tem uma pesquisa antes de você fazer. Antes de levar qualquer pessoa numa trilha, certo? Eu vou junto com uma equipe de monitores. Tem uma equipe de monitores, tá? Tenho, tá? Então eu vou junto com a minha equipe de monitores, eu vou conhecer, muitas vezes eu vou sozinho primeiro, né? Não é perigoso? Não, mas uma coisa que é importantíssima no ecoturismo, que a gente tem que deixar isso bem claro, é a necessidade de você contratar sempre um guia local. Não adianta, não tem competição, né? Não o guia tem. local é que conhece realmente. É ele que conhece. E o mais legal, o mais importante também de quando você contrata um guia local, as instruções, as informações que ele passa, ela é única. Por mais que eu seja biólogo, que eu conheça aquele ecossistema, tá? O nome daquela planta, o nome daquele, sabe, daquele determinado tipo de animal, é ele que sabe. É o guia local que sabe aquele lugarzinho específico, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, você tem a sua equipe de monitores preparados, mas você pega um ali da região. Sempre é contratado um guia local. E outro também é importante isso, porque você gera também emprego para a comunidade. Legal. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você tem a segurança de você ter um guia local que conhece, né? E você está ajudando uma comunidade que estão ali para preservar, né? E incentivando eles a preservarem cada vez mais. E que tipo de equipamento tem que levar? Quais são os cuidados que tem que ter para praticar? Bem, primeira coisa, assim, primeiros socorros, né? Para você ter ali, para você fazer um curativo, né? Isso é fundamental. Cada tipo de trilha, cada tipo de coisa que você vai fazer, dentro do leque que nós temos no ecoturismo, você tem equipamentos específicos, tá? Vai fazer só uma trilha, por exemplo, você vai pegar esse livrinho e você vai fazer as trilhas. Tênis confortável, né? Roupas leves para você fazer e muita água, né? Você leva o lanche e tem que carregar água. A água é fundamental, né? E acima vai protetor solar, uma série de outros cuidados que você tem que ter. Mas isso seria o principal, tá? A maioria dessas guias desse livrinho aqui, por exemplo, é autoguiada. Tá? Então você vai fazer sozinho. Sozinho? Tá? Alguns mas é deles. bom fazer sozinho? Mas é porque ela já tem, quando eu falo autoguiada, é porque ela já tem as setinhas para onde você tem que ir. Mas mesmo assim, não é perigoso fazer sozinho? Dependendo dos parques, aonde você vai fazer, não tem perigo. Por exemplo, se você vai fazer o Parque de Campo do Jordão, né, ela é guiada. Deve ser lindo. Lindo. Né? Então você tem a trilha Cachoeira, você tem a trilha do Rio Sapucaí, que você pode fazer tranquilamente. Você não tem por onde você ir, você faz aquele lugar, não tem mais bifurcação. Então você não tem como se perder. Então não tem perigo também? Não tem perigo. Nesses parques também, a segurança, tudo? Isso. Agora tem por exemplo, inclusive eles até tiraram uma da trilha no Parque Estadual, que era a trilha Celestina, que era uma trilha extremamente difícil, a gente mede 3 a 4 horas, né? Então você subia até 1.800, 1.900 metros de altitude, né? E descia de novo, né? Essa trilha era extremamente difícil. Ela só poderia fazer com os monitores.
do parque. Então você vai, contrata o monitor e faz com a trilha, faz com os monitores. Mas não tem, por exemplo, gente que quer fazer e desiste no meio e quer voltar e não dá ou se machuca? Tem esse tipo de proteção? Então, esse é um problema, né? Porque assim, você está no meio natural, né? Quando você tem um monitor local, né? Geralmente, dentro de um parque, você vai contratar um monitor local dentro do parque, você vai fazer a trilha. Então, ele tem todo um respaldo, né? Tem os rádios que ele aciona, né? O socorro e assim por diante, né? Então, você tem esse respaldo, tá? Quer dizer, isso pode acontecer em qualquer lugar, Isso né? pode acontecer em qualquer lugar. Você pode estar andando no parque do Ibirapuera, né, e torcer o pé. A diferença é que você está no meio natural. Aqui você pegou rapidinho, você pega o carro, chamou, né, resolve o problema. É verdade. Lá nem tanto, né? Então lá você realmente, assim, você vai ter que ter uma equipe que está preparada para esses problemas, né? Graças a Deus, o máximo que geralmente a gente tem é uma torção do pé, né, coisas mais simples, assim, né? Eu nunca tive, durante esses anos que eu trabalho, mais de 10 anos, né? Eu nunca tive problemas muito sérios. O máximo, assim, realmente, o que é mais comum mesmo é torcer o pé, alguma coisa nesse sentido. Qualquer pessoa pode fazer? Não existe contraindicação nenhuma, né? Nenhuma. Qualquer pessoa, desde criança até idosos? Até idosos. Acho que os idosos gostam bastante, né? Adoram isso, porque né? eles querem explorar tudo muito mais, às vezes, até que os jovens querem ficar no frente do computador. Ainda mais porque eles têm essa liberdade, né? Hoje, muitos aposentados, você percebe que eles vão para esses lugares, né, de fazer ecoturismo. E o que você sente? Depois que você tem um grupo, você forma esse grupo, você faz um passeio como esse, num lugar bacana, não precisa ser de 8 horas, mas qual é o resultado que você tem no sentido de consciência ambiental? Nossa, é maravilhoso. É? Você olha nos olhos deles e depois o mais gostoso é quando eles vêm e agradecem. Agradecem a experiência que eles tiveram. Né? Eu já tive casos assim de um rapaz de 30 e poucos anos que nunca tinha feito trilha na vida. E ele virou assim, ele veio e me agradeceu, falou assim, o quanto que ele tinha perdido. De nunca ter ido fazer, de nunca ter se prontificado a fazer um evento desse. Né? De estar em contato com a natureza, ver uma cachoeira lindíssima, certo? Tá faltando, pegar uma energia, porque você tem uma energia que é fantástico. Por mais simples que você seja, você acaba pegando uma energia. Existe uma energia muito forte nesses lugares. Né? E posso falar, a partir do momento que você faz a primeira vez, é como se fosse um vírus, né? É mesmo? Ele entra e vai tomando conta, e você quer fazer mais e mais, né? Aqui em São Paulo são muitos lugares bonitos que tem. Vamos falar assim, mais perto, né? A pessoa que está assistindo a gente. Aqui em São Paulo, o que você recomenda? Olha, nós temos vários parques estaduais aqui em São Paulo. Então, desde aqui, mais próximo, né? Nós temos o Pico de Jaraguá, né? Que é o quê? Uma trilha fácil, média, difícil? Acho que tem várias lá. Tem uma que é difícil, que você vai subindo por dentro até lá em cima, né? Nós temos um outro que é ali na Cantareira, né? Também, que é um que você vai na Pedra Grande, né? Você vai subindo também, uma estradinha de asfalto, mas uma área bem preservada da Cantareira. E tem uns outros parques que são um pouquinho mais longes, né? Que é o caso, por exemplo, de Campos do Jordão, é um parque extremamente lindo, que tem uma infraestrutura muito boa. Né? Parque de Pissinguaba, em Ubatuba. Né? Tem uma praia maravilhosa, foi filmado até algumas minisséries, alguns filmes foram filmados, porque é uma praia realmente preservada, não tem barraquinha na praia, entendeu? Então é um lugar muito lindo. Né? Aí você tem vários núcleos, né? Vários parques estaduais, por exemplo, em São Luís do Parentinga, você pode fazer um rafting, né? Que demora aí, tem de 4, 5... tem isso também, quer dizer, não precisa ser necessariamente só caminhar. Só caminhar, não, você pode fazer esportes radicais, né? Que é o isso caso, por exemplo, de rapel, tá. Né? Então, cada tipo de coisa tem um equipamento específico. Você pode fazer, por exemplo, escalada, né? Tem Itatiaia, que não é muito longe, que dá uns 250 quilômetros daqui, né? Divisa de São Paulo com o Rio, um parque que tem um visual fantástico, um ecossistema único no Brasil, inclusive. Aonde? Né? Parque Nacional de Itatiaia. Né? Ele tem um bioma, ele tem um ecossistema que só tem lá.
no Brasil, de todo lugar, é único, é endêmico daquele lugar, só tem ali. No Brasil inteiro, só você vai encontrar ali, nas partes mais altas do parque. Né? Olha, mas o que é de diferente? Quer dizer, ele o tipo de lembra, vegetação? lembra uma tundra, que é característico de ecossistemas do norte do mundo, sabe? Aquela parte ali para cima do Canadá, Tá. né? Finlândia, né? E tem um pouquinho aqui no Brasil. E tem um pouquinho ali. Olha, que Um lugar interessante. maravilhoso, né? E aí você pode trabalhar um pouco com escalada, né? Também. Então você tem que ter um equipamento mais específico, né? Cordas, aí você tem um mosquetão, tem uma série de equipamentos. Por isso que você tem que contratar um guia especializado para aquele lugar. Tá? Então, cada lugar você tem que ter um guia especializado, dependendo do que você vai fazer. Ah, eu achei que trilha fosse, olha só, fosse só caminhar. Não, tem a trilha, tem o rafting, tem arborismo também. Arborismo também. Arvorismo, é isso? Uhum. Então, também ela está incluindo aí também nesse contato com a natureza, né? Tirolesa, rapel, cascade, que nós chamamos, que é o rapel na cachoeira, né? Nossa. Que é deliciosamente, é uma Deve ser delícia uma experiência fazer. realmente fascinante. Olha, obrigada pela sua presença aqui, nosso tempo já acabou. O serviço, para você que quiser mais informação, você que ficou interessado, 8591-8668 aqui em São Paulo, e o site ecointegração, né, sem cedilha.com.br, tem todas as informações. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. E parabéns, né? Continue aí levando muita gente para olhar um pouco mais a nossa natureza. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.